É engraçado a condição em que me encontro ao escrever essa carta. Certamente, estou muito melhor do que outrora me encontrava, pois da condição em que eu estava ninguém poderia me livrar. Apenas aquele que deu a sua vida por mim, para que hoje eu pudesse viver eternamente. Espero que não se importe com a aparência da minha letra. É realmente difícil escrever com pouca iluminação. Espero poder contar tudo e relembrar a você sobre grande feito, o melhor momento em toda a história da humanidade, onde o significado esperança criou vida. Eu já estava esquecendo de me apresentar. Meu nome é Nádia. Tem origem árabe, assim como eu. Meu pai disse que significa mensageira. Quando eu era criança, não gostava desse nome, pois o significado não era muito interessante como o das outras meninas, mas agora não poderia ter um nome que melhor me descrevesse. Estou escrevendo essa carta ao meu primo Khalil. Ele mora no nordeste da Síria e tenho esperança de ir para lá, agora que estou sozinha. Eu e minha família fomos expulsos da casa de meu avô Amir. Ter em sua família pessoas convertidas ao cristianismo certamente foi a pior desonra que ele poderia sofrer. Depois de sermos expulsos, vivemos por 2 anos em um vilarejo perto de Damasco. Tínhamos uma vida tranquila e até cheguei a ficar noiva de um belo rapaz chamado Naim. Mas tudo mudou depois de um ataque surpresa. Naquele dia, eu estava indo buscar uma encomenda vinda da Europa. Missionários haviam enviado bíblias escritas em páginas de cadernos velhos, para que pudéssemos ler a palavra de Deus sem sermos apreendidos. Eu estava radiantemente feliz em ir buscar tal encomenda. Certamente estaria carregando naquela caixa algo muito precioso. Mas, antes de chegar na casa de Laila, a esposa de um missionário da região, tudo mudou. Eu escutei um som muito alto e quando eu vi, já estava no chão, cheia de pó. Eu tentei levantar, mas foi em vão. Eu não conseguia correr. Eu não consegui me proteger. Do jeito que eu caí no chão, eu fiquei. Uma névoa pesada me impedia de enxergar. Tudo estava cinza e era até difícil de respirar. Aos poucos, com a esperança de estar indo na direção certa, caminhei até onde deveria ser a minha casa. Embora fosse difícil de reconhecer qualquer lugar no meio de pedras e mais pedras. O que antes eram casas, agora não passavam de entulhos e corpos. Depois desse dia, nunca mais vi meus pais e nem meu noivo Naim. Certamente, hoje descansam nos braços de Deus e contemplam a sua beleza enquanto o adoram. Não conto esse fato com pesar, e muito menos com a intenção de lhes causar comoção, mas com a intenção de que vocês saibam que, independente da situação, Deus sempre está conosco. Agora, eu e mais 8 mulheres, sobreviventes ao ataque do vilarejo, estamos esperando a ajuda de alguém. Laila, embora ferida, também sobreviveu ao ataque e, tentando nos acalmar, disse que certamente alguém da base missionária viria nos ajudar. Embora não tenhamos alimentos e as noites sejam frias, o nosso espírito se aquece toda vez que louvamos aquele que é o único digno de ser louvado. Não sabemos quanto tempo vai demorar para que alguém possa nos resgatar, mas sabemos
que Deus está no controle de todas as coisas. Como somos mulheres, não podemos sair daqui. Não tememos a morte, mas oramos para que o nosso espírito esteja firme, caso um dia sejamos torturadas por não negar a Cristo. Cristo. Poderia existir um nome mais bonito que esse? Jesus Cristo. Posso te afirmar que não existe. Agora que já contei como vim parar aqui, quero te contar como foi ouvir esse nome pela primeira vez. Espero que a pessoa que ler essas palavras possa encontrar esperança, assim como eu encontrei quando ouvi falar sobre ele. Espero que Khalil encontre a verdade, assim como eu encontrei. Tudo começou quando eu cheguei em casa e encontrei meu pai, conversando com um homem diferente na entrada da nossa loja. Conseguia perceber que se tratava de um estrangeiro, pois o sotaque o entregava. Esse homem visitava a loja do meu pai todos os dias no mesmo horário. Mas eu não conseguia entender sobre o que eles conversavam, embora a curiosidade fizesse com que eu escutasse atrás da porta, na tentativa de descobrir o motivo de tanta conversa. Certo dia, quando cheguei da escola, encontrei meu pai em lágrimas. Perguntei a ele o que tinha acontecido, o que aquele homem havia falado a ele para lhe causar tanta comoção. Ele me disse uma frase que até hoje não esqueço. Jesus me salvou. Eu conseguia ver a alegria em seus olhos, embora ele estivesse chorando feito uma criança. Depois daquele dia, meu pai passou a ensinar a mim e a minha mãe tudo aquilo que ele havia aprendido com o missionário estrangeiro. Eu e minha mãe começamos a entender a alegria que meu pai tinha experimentado. Realmente, era um tipo de alegria que nunca tínhamos sentido antes. Começamos então a frequentar um lugar secreto, onde o missionário nos ensinava mais sobre Jesus e lia alguns textos da Palavra de Deus. Sem dúvidas, era o melhor momento da minha semana. Quando o missionário Paul lia sua Bíblia, eu tentava escrever tudo em meu pequeno caderno de anotações, para poder ler mais tarde em minha casa. Na verdade, eu queria mesmo era ter em minhas mãos um livro igual ao dele. Imagina só, uma Bíblia inteirinha só para mim. Eu poderia ler e reler todos os textos que falavam sobre Deus. Certamente isso seria um sonho. A nossa comunidade começou a crescer e o lugar já não comportava o número de pessoas. Foi quando meu pai resolveu falar com meu avô e pediu para que pudéssemos usar a sala dos tecidos, que ficava no fundo da loja. Meu avô permitiu, até descobrir o motivo das reuniões, quando então nos expulsou de casa no mesmo dia. O missionário Paul, tentando nos ajudar, nos deu o endereço de bons amigos que poderiam nos hospedar por um tempo. Foi durante essa estadia que ouvi a melhor história da minha vida. Eu já tinha ouvido falar sobre ela, sobre a comemoração do antigo povo hebreu quando saiu do Egito, mas acho que nunca havia entendido como a entendi naquela noite. Foi tão profundo que tenho certeza que apenas o Espírito Santo poderia me fazer entender algo tão maravilhoso e extraordinário como aquela história. Os nossos anfitriões montaram uma linda mesa no final da tarde. Eu, curiosamente, perguntei o que eles estavam celebrando naquele dia e por que tínhamos apenas vinho e pães na mesa. Já que é uma festa, onde estavam as comidas gostosas? Laura, a dona da casa, uma missionária vinda do Brasil, me disse que não precisávamos de comidas gostosas para celebrar a Páscoa. Hoje iríamos relembrar a morte e ressurreição de Jesus através da ceia.
Eu fiquei extremamente intrigada. Nunca tinha visto algo parecido. Comer algo para lembrar de alguém que morreu e ressuscitou parecia estranhamente fabuloso. Eu precisava participar e saber mais sobre tudo aquilo. Quando Jamir, marido de Laura, chegou em casa, nos reunimos na sala de jantar. Enquanto isso, ele pegou um livro, muito parecido com o do missionário Paul. Ele tinha uma capa de couro marrom e uma fita vermelha de cetim. As folhas eram finas como seda. Eu nem podia acreditar no que eu estava vendo. Uma Bíblia! Me desliguei totalmente do que estava acontecendo ao meu redor, e a minha atenção se voltou apenas para as palavras que saíam da boca do marido de Laura. Ele começou a ler os textos e eu achava perfeito. Como dentro de um único livro poderiam ter vários livros. Era realmente surpreendente. Jamir começou a explicar os textos e a falar sobre a Páscoa. Disse que essa era uma história de amor e esperança. Eu estava animada para ouvir essa história real de amor, mas eu nunca pensei que ela começaria por mim. Sim, eu, você, todos nós, pecadores. Ele começou a explicar a condição do ser humano e a perdição em que vivíamos. Disse que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão, e o seu pecado nos trouxe a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos nós pecamos. Não há entre nós ninguém que seja justo. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Todos se extraviaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por causa do pecado e da rebeldia do homem, o mundo inteiro é condenável diante de Deus. As nossas obras, segundo a lei, nosso senso de justiça e nossa caridade não são capazes de nos justificar, pois ao tentar cumprir a lei, tomamos conhecimento do nosso pecado e nos tornamos cada vez mais culpados. A nossa condição é realmente deplorável. Estávamos longe de Deus e não havia nada que pudéssemos fazer. Éramos inimigos de Deus, andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos escravos, guiados pelo espírito da potestade e do ar. Não havia nada de bom em nós, nada que amenizasse a nossa culpa. A nossa justiça, ela não passava de trapos de imundícia. Por mais que tentássemos nos esconder, não havia para onde fugir. A nossa vergonha e o nosso pecado estava sempre diante de nós. Dizíamos cumprir a lei, mas como jovem rico, nossos corações não pertenciam a Deus. Não passávamos de sepulcros caiados, vivendo de aparência e religiosidade. Esperávamos pelo Messias, mas quando ele veio, não o reconhecemos. Mas perguntávamos: quem é esse que cura o cego no sábado e expulsa demônios em seu nome? Quem é esse que cura os enfermos e diz perdoar os pecados? Um profeta? Um impostor? Totalmente cegos, éramos incapazes de nos justificar perante um Deus justo e santo. O que faríamos nós para nos salvar da ira de Deus? Quem poderia pagar o preço ou assumir a culpa em nosso lugar? Assim como na antiga aliança, era necessário um sacrifício para a remissão de nossos pecados. Deus, com o muito amor com que nos amou, enviou o seu único Filho, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio ao mundo, se esvaziou, tomando forma de servo, se humilhou em forma humana e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Eu estava perplexa. Realmente se tratava de uma linda história de amor e esperança. Como poderia alguém sem pecado morrer por alguém tão pecador como eu? Jamir, então, continuou a história, dizendo que Jesus cumpriu o seu propósito na mesma época em que comemoravam a Páscoa. Jesus sabia que estava chegando a hora de cumprir a sua missão e, tendo-nos amado, nos amou até o fim. Ao cair da tarde, Jesus e seus discípulos chegaram até o local onde comemorariam a Páscoa. Todos se acomodaram ao redor da mesa para cear, e enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão que estava à sua frente e, abençoando-o, repartiu com os seus discípulos. Enquanto ele repartia e cada um pegava um pedaço, ele disse: "Peguem e comam, isto é o meu corpo." A seguir, pegou ele um cálice que também estava sobre a mesa e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: "Bebam todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerem do pão e beberem do cálice, anunciareis a minha morte, até que eu venha." Após a ceia, eles continuaram comendo, mas um clima de tensão estava no ar, pois Jesus já tinha avisado que um dentre eles haveria de traí-lo. Mais tarde, quando o traidor já havia saído dentre eles, Jesus os deixou um novo mandamento: "Filhinhos, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos." Jesus também alertou sobre a vinda do Consolador, que viria após a sua morte e ressurreição. Depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ao chegar no Getsêmani, chamou a Pedro, Tiago e João e lhes contou que a sua alma estava profundamente triste até a morte e pediu para que eles vigiassem com ele. Tomado de pavor e angústia, Jesus se afastou um pouco e, ajoelhando-se, orou ao Pai, dizendo: "Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres." Quando voltou para perto dos seus discípulos, encontrou eles dormindo e disse: "Então, nem uma hora poderão vigiar comigo?" Retirando-se novamente, orou mais uma vez ao Pai e disse: "Se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade." E após orar pela terceira vez, acordando seus discípulos, disse: "Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores." Avistaram, então, um grupo de homens carregando tochas e pedaços de pau. Judas estava com eles, e, se aproximando de Jesus, o beijou o rosto, como havia combinado com os fariseus, em troca de 30 moedas de prata. Um breve tumulto se estabeleceu naquele lugar. Um dos seus discípulos, tomando a espada de um dos guardas, tentou defender Jesus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo que tudo aquilo era para que se cumprissem as Escrituras. E a palavra se cumpriu. O pastor foi ferido e as ovelhas foram dispersas. Seus discípulos, que até horas atrás afirmaram não abandoná-lo, agora fugiam e o negavam, como se não o conhecesse. Os sacerdotes, anciãos e escribas levaram Jesus até o sumo sacerdote e, cercando-o, gritavam acusações contra ele. Diziam que ele havia blasfemado. Com o objetivo de humilhá-lo, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Ajoelhados diante dele, zombavam, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Quando amanheceu,
os fariseus e sacerdotes levaram Jesus até Pilatos, o qual, sem entender direito as acusações contra Jesus, lavou as suas mãos e depois de açoitá-lo, o entregou para ser crucificado a pedido do povo. Naquela via dolorosa, Jesus foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. A cruz que ele carregou tinha o peso dos meus pecados, mas ele carregou até o fim. Ao chegar no topo da colina, no Gólgota, perto das 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. Os soldados, estendendo seu corpo sobre a cruz, o pregaram, golpeando os pregos até que ficassem bem firmes. As mesmas batidas que pregavam Cristo na cruz quebraram as correntes que me aprisionavam no pecado. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele deu a sua própria vida e foi tratado como um criminoso, mesmo sendo inocente. Morreu em nosso lugar, para que a justiça de Deus se cumprisse. Desde o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, e por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Os soldados, pensando que ele estava com sede, tentaram dar vinagre para lhe beber, mas falando ao Pai mais uma vez, ele bradou: Está consumado! E assim entregou o seu espírito. A terra, então, começou a tremer, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. Já não havia mais separação entre nós e o Pai. O seu sangue nos deu livre acesso a Ele. Caindo a tarde, Jesus foi retirado da cruz e envolto em panos de linho. Seu corpo foi sepultado em um túmulo que tinha sido aberto em uma rocha, onde uma pesada pedra lhe fechava a entrada. Mas, no final de sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, mulheres que seguiam Jesus foram até o seu túmulo para levar os aromas que haviam preparado. Ao chegar no local, encontraram a pedra da tumba removida e, desesperadas, começaram a chorar. Então, um homem vestido de branco, sentado próximo ao sepulcro, perguntou a elas: Por que estão chorando? Não tenham medo. Eu sei que estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Elas saíram correndo para contar aos discípulos o que o anjo havia lhes falado. Quando então o próprio Jesus, aproximando-se delas, disse: Não tenham medo. Agora vão e avisem aos meus irmãos que estou esperando por eles na Galileia. Mesmo sem confiar totalmente no que as mulheres haviam lhes contado, os 11 discípulos seguiram até a Galileia, para onde Jesus havia falado que esperaria por eles. Chegando lá, mesmo alguns ainda sem acreditar, se alegraram, pois o Mestre havia ressuscitado. Que alegria! O nosso Senhor está vivo! Jesus, ficando um pouco com eles, lhes deu uma última instrução: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ensinem tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Depois disso, Jesus subiu ao céu e assentou-se à destra de Deus.
E da mesma forma que os seus discípulos o viram subir, nós o veremos voltar no grande dia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jamir fechou a Bíblia e começou a cantar uma linda canção, mas eu ainda estava extasiada ao ouvir tudo aquilo. Jesus é real! Ele realmente existiu! Como que eu nunca tinha ouvido essa história antes? Agora eu entendia o significado da Páscoa. Agora eu entendia quem era Jesus e por que ele precisou vir ao mundo e morrer por mim. O seu sangue comprou a minha liberdade. Através da sua morte eu fui justificada. E através da sua ressurreição, hoje eu tenho a vida eterna. O preço foi pago. A culpa foi levada. Através da cruz, eu recebi perdão e salvação. Através da graça, eu fui salva. Realmente, esse se tornou o melhor dia da minha vida. Dia em que eu entendi o Evangelho e participei da ceia do Senhor com os meus amigos, lembrando do sacrifício de Jesus e esperando ansiosamente a sua volta. Sabe, Khalil, eu oro para que ao ler essa carta, o Espírito Santo abra os seus olhos e você também entenda o verdadeiro significado da Páscoa, assim como um dia eu entendi. Espero chegar em breve. Quem sabe, assim, poderemos conversar mais sobre Jesus. Seria realmente incrível. Não pretendo ficar muito tempo, apenas o necessário para me recompor. Pretendo seguir viagem com um grupo de missionários até Iêmen. Ouvi dizer que nossos irmãos cristãos precisam de ajuda naquele lugar, assim como em tantos outros lugares de perseguição. Espero que você encontre esperança nas palavras daquele que é a verdadeira esperança. Não se preocupe comigo, eu estou bem. A minha esperança está em Cristo e por isso ela não pode ser abalada. Fique agora com a melhor notícia de todos os tempos. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Com amor, da sua prima que te ama, Nádia.